Nos próximos capítulos da novela Mãe, tudo começa logo depois que a professora Zeynep ela vem se aproximando ali e ela vê a Meleque ali sozinha, então ela chama por ela, a Meleque vê ela e grita chamando professora Zeynep, então corre até ela muito feliz. A Zeynep pergunta a ela o que é que ela está fazendo ali sozinha àquela hora e pergunta se por acaso a mamãe dela está sabendo que ela está ali sozinha. Por sua vez, a menina fica toda encabulada ali, não sabe nem o que responder a Zeynep e ela também fica olhando para a menina sem saber o que fazer até que ela tem uma ideia para levar a menina diretamente para casa. Logo depois que ela chegou em casa, ela ligou para Sezgin para explicar para ela tudo o que aconteceu e que está em casa e que fica ali esperando por ela. E enquanto isso, a Meleque está nesse exato momento olhando para aqueles biscoitos ali doidinho para arregaçar todos eles, mas ela fica sem saber o que fazer. Logo depois a Zeynep diz para ela que a professora Sezgin está chegando ali para levá-la de volta para casa e ela depois fica ali lhe observando e percebe que parece que tem alguma coisa acontecendo de errado ali e fala a Meleque se por acaso estiver acontecendo alguma coisa de errado que não fique calado e fale tudo para a professora. Só que Meleque fica o tempo todinho ali paradinho sem saber nem o que fazer e a Zeynep ela percebe que ele está olhando para algum lugar e pergunta para onde que está olhando tanto. A Meleque ela fica um pouco ali meio envergonhada e diz que o coelhinho dela está com fome e pergunta se por acaso poderia pegar um biscoitinho daquele. A Zeynep diz a ela que sim, que ela pode pegar, claro que pode. Ela começa então a dar o biscoitinho lá ao coelhinho, pedindo que por favor que ele coma, depois olha lá para a Zeynep e diz a ela que ele não deveria comer tanto bolachinha daquela ali porque os doces faz mal à saúde. Só que a bichinha, na realidade, quem tava querendo comer aquele biscoito era ela mesma e ela diz que acredita que vai comer aquele resto de biscoito ali porque acredita que se não comer pode ser um grande desperdício. A Zeynep ela fica até um pouco emocionada ao perceber ali a Meleque todo o tempo ali comendo aquele biscoito ali como se o fim do mundo fosse logo no outro dia, então ela tem uma ideia de fazer uma comidinha para ela. Agora elas duas estão na mesa, a Meleque então vai logo pegando nas coisas para comer ali, mas logo para, fica travadinha, meio envergonhada e a Zeynep diz a ela que ela não se preocupe que ela possa comer, então ela come que se não houvesse amanhã. Depois ela começa a elogiar a comida da Zeynep e diz a ela que ela é uma pessoa muito boa e que a comida dela é deliciosa. A Zeynep diz a ela que ela não precisa também de tudo isso porque ali é apenas um ovo, né? E qualquer pessoa sabe fazer um ovo. A Meleque logo depois diz a ela que a mãe dela também cozinha muito bem, inclusive ela faz ali as suas comidas preferidas. Só que a Zeynep ela fica meio como se estivesse desconfiada, mas então ela começa a interrogar a menina perguntando qual, por exemplo, se ela podia citar que comidas são essas. Então a Meleque engole seco ali porque ela não sabe nem o que dizer para a Zeynep, mas a Zeynep continua ali insistindo, dizendo para que ela diga então que tipo de comida que a mãe dela faz. Então ela encabulada, não sabe nem o que dizer para a professora e diz a ela que na realidade a gente não pode falar de boca cheia. Só que a Zeynep ela vai mais além, diz que ela não precisa se preocupar porque elas estão sozinhas ali e que ela pode contar para ela tudo. Então a menina diz que macarrão, minha mãe, ela cozinha macarrão muito bem. E a Zeynep ela continua ali catucando ainda mais e pergunta a ela, macarrão, tudo bem, mas que tipo de macarrão? A menina fica pensando, não sabe nem como explicar isso para ela e fica inventando coisa da cabeça dela ali, dizendo que com carne moída, com tomate, na realidade tudo que ela tá dizendo ali é o que de fato ela queria comer. A Zeynep então percebe que alguma coisa tá de errado ali, que acredita que a menina tá inventando essa conversa aí só para proteger de algum jeito a mãe dela ali. Então a Zeynep diz para ela que está tudo bem, que ela já entendeu tudo, não precisa ela dizer mais nada e que ela tá correta, a gente não deve ficar falando de boca cheia. Logo depois a Meleque pergunta a Zeynep se por acaso a mãe dela da Zeynep cozinha tão bem quanto ela, porque normalmente as meninas cozinham tão bem quanto suas mães, não é? A Zeynep fica ali calada, ela fica como se estivesse um pouco incomodada com essa pergunta da menina, só que a menina continua insistindo, dizendo que ela mesma ali, a Meleque, ela parece muito com sua mamãe e pergunta se ela, a Zeynep, parece com a mãe dela e se por acaso a mãe dela tem um cabelão grande igual a ela assim. Ela continua em silêncio e a menina continua insistindo se por acaso o cabelo dela é tão longo assim quanto o dela ou talvez seja curto e se a mãe dela é tão bonita quanto ela. A Zeynep diz a ela que na realidade ela nem se lembra e pede a ela que por favor que ela coma. A menina continua insistindo e pergunta a ela como assim se
é possível a gente esquecer uma mãe. A Zeynep diz que na realidade o que ela quer dizer é que ela não vê ela há muito tempo. Ela pergunta a Zeynep se por acaso ela não sente saudades dela. Zeynep responde que não e a Meleque pergunta a ela o porquê que ela não sente saudade. Então a Zeynep vai logo direto na titela e diz que ela não se lembra, não sente saudade porque ela, a mãe dela, ganhou o seu ódio.